Olá, meus amigos. Jane Costa está de volta, trazendo luz da racionalidade. Passei aqui, meus amigos, para conversar um pouco com vocês. Por quê? Por quê? Porque, meus amigos, eu estou sendo questionada. Jane Costa, você não acredita mais em nada? Não. Amigos, meninas desse canal, eu disse que eu abri esse canal para contar o sofrimento que eu passei dentro da religião. A pior religião na minha vida foi a religião protestante, conhecida como religião evangélica. Hoje eu sou livre das correntes, das doutrinas de pastores e livre de igreja. Minha vida mudou para melhor depois que eu deixei de frequentar igreja. Então, meus amigos, eu me tornei ateia. Ateísmo, descrença total. Então, eu não consigo mais acreditar. Porque o meu sofrimento dentro da religião foi muito grande. Então, eu não critico a sua fé. Você tem o direito de ter uma fé? Tem. Você tem direito, sim. Agora, o que você não pode é ficar dentro de igrejas, dando dinheiro a pastores, seguindo doutrinas, sendo constrangidos dentro de uma igreja. Você não precisa, ou vocês não precisam de sacerdotes, pastores, bispos, padres, esses gurus espirituais para ter uma fé. Eu vou ler Bíblia aqui para crente, para os religiosos que têm uma fé. Aqui eu não critico a fé. Aqui eu milito contra o sistema religioso, sistema esse que destruiu a minha família consanguínea. Isso mesmo. Então, meus amigos, para quem acredita na Bíblia, a Bíblia diz lá no livro de Atos, lê de carreirinha, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens e nem quer nada da mão de vocês. Que Deus não aceita louvores, Eclesiastes. Que os louvores sobe como fedentinas. Deus não aceita o jejum. Está lá em Timóteo, Tiago, sei lá. Porque o verdadeiro jejum é atender os necessitados. Jeremias, essas igrejas são arapucas, gaiolas. Então, meus amigos, aqui eu estou criticando um sistema maligno, sacerdotes perversos. Para você que tem uma fé, tem um canal aqui de um amigo aqui no YouTube. O nome do canal, Filosofando. O nome do dono do canal, Cristian. Cristian, meus amigos, ele explica, ele mostra no canal dele que os pastores manipulam as pessoas,
lê a Bíblia, o texto fora do contexto, para enganar e ter o domínio dos fiéis. Se liberte, saia das igrejas. Vou mostrar uma matéria aqui, meus amigos, da nossa amiga Aline. Aline perdeu infância e juventude dentro de uma igreja. O que a Aline passou, eu conheço a história. Veja a matéria, Jane Costa, trazendo luz da racionalidade. Uma das maiores dores que eu carreguei depois de sair da igreja foi a sensação de tempo perdido. Não foi só sobre o show dos Backstreet Boys, que era um sonho de infância e eu não fui porque disseram pra mim que era pecado. Foi sobre tudo o que eu deixei de viver. Minha adolescência foi dominada pelo medo. Medo de desejar alguém, medo de dançar, medo de me divertir como as outras meninas, medo de sentir vontade de transar. E quando eu me tocava sozinha, escondida, tentando conhecer meu próprio corpo, logo depois vinha um colapso de culpa. Eu chorava, pedia perdão, jurava que eu nunca mais ia fazer aquilo. Mas eu fazia de novo e me afundava de novo. E esse ciclo foi criando em mim uma ideia de que eu não merecia ser feliz, que eu precisava sofrer para ser limpa, que a dor era uma espécie de pagamento. Todo sofrimento persistente tem raiz na doutrinação religiosa. E foi só depois de muitos anos que eu consegui entender isso com clareza. Eu fui ensinada que mulher decente se guarda para um homem só, que transar antes do casamento é pecado, que mulher que se valoriza casa cedo, se comporta, obedece. E foi assim que aos 19 anos eu me casei. Virgem, inexperiente, sem estrutura financeira, sem saber quem eu era, sem saber o que eu queria da vida. Sem ter conhecido mais pessoas, vivido mais histórias, explorado meu prazer, minha carreira, meus sonhos. Eu deixei de aceitar um convite para ser atriz porque disseram que eu me perderia nesse meio. E eu acreditei, mesmo sendo isso meu sonho. E anos depois, quando eu já sabia que meu casamento não funcionava e eu não conseguia me separar, a culpa era maior do que a lucidez. Me diziam que o divórcio era pecado, que se eu casasse de novo eu estaria pecando. E como eu tinha uma filha, eu também tinha medo de traumatizá-la, e isso me paralisava ainda mais. Quando eu finalmente consegui me divorciar, a culpa ficou. A vergonha de ter fracassado, como se fosse a minha responsabilidade manter um casamento infeliz, tóxico, porque foi isso que me ensinaram, que a mulher sábia edifica a sua casa, mesmo que esteja desmoronando por dentro. E durante muito tempo eu me perguntava, por que eu não percebi isso antes? Por que eu deixei passar tanta coisa? Será que agora é tarde demais? Foi quando eu me aprofundei no estudo do trauma religioso com uma abordagem racional baseada em neurociência e psicologia. Foi que eu entendi. Não é burrice, era doutrinação. Não era escolha, era uma programação. E foi aí que nasceu o método Despertar. Porque o que eu vivi não era só sobre mim. Era sobre milhares de pessoas que também deixaram de viver. E não importa quantos anos você tem, se é 20, 30, 40, 50, 60 anos. Não é tarde. Tarde é continuar presa a uma culpa que nem é sua. E se te programaram para viver com medo, você também pode reprogramar para viver com liberdade. E o despertar é o primeiro passo. Desperta. É isso aí, meus amigos. Essa foi a matéria do canal de Aline. Aline perdeu infância e juventude dentro de uma igreja. O conselho que eu deixo aqui é: saia das igrejas, não tenha medo, viva a sua vida normal. Pode ter uma fé? Pode. Longe de igrejas, longe de pastores. Cuidado, meninas. Não case com religiosos. A maioria desses religiosos fanáticos são psicopatas, mulheres que sofrem em um casamento
péssimo com um religioso porque tem medo de se separar, dizendo que o divórcio é pecado. É mentira! Se liberte! Cuidado com os religiosos, a maioria psicopatas. Cara de santo, Bíblia na mão, não acredite neles. É isso aí, meus amigos. Jane Costa, trazendo luz da racionalidade.